orar, levante a sua mão. E tomara que a sua mão esteja sobre a direção daquilo que deseja o teu coração, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Segundo a tua palavra em Provérbios capítulo 4, a partir do verso 3, diz que eu era tenro, um menino na casa do meu pai, na casa da minha mãe, e eu já obedecia a tua palavra e os teus mandamentos, e é isso que me dava vida, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos instrua a obedecer a tua palavra, porque é isso que o Senhor espera de nós. No nome doce e santo de Jesus, usa como instrumento em tuas mãos a vida do Tiago. Abençoa o teu filho, porque o teu filho tem me abençoado, tem, ó Deus, sido alguém temente a ti. Por isso, nessa hora, o teu filho tem a responsabilidade de nos abençoar através da tua palavra. Ele vai ser canal de bênção sobre a minha vida. Então faça fluir sobre a vida dele o teu Espírito Santo, e haja com poder e glória sobre as nossas vidas. Libera assim o nosso ouvido para ouvir a tua voz, ó Deus, e como instrumento afinado usa o teu filho para a honra e glória do teu nome. Assim nós oramos, entregando, ó Deus, as vidas que aqui estão em tuas mãos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Samuca, me ajuda, já está ali, já, obrigado. Tiago, Deus te abençoe. Obrigado. Boa noite, igreja. Para a gente ganhar tempo, eu queria convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Números, capítulo 21. Números 21, versículo 4 a 9. Enquanto vocês vão abrindo, eu já tive várias vezes, a oportunidade de estar aqui na igreja, aqui nesse púlpito, milhares de vezes durante o domingo da manhã, mas já é minha primeira vez à noite, com público, né? E na hora que o pastor chamou ali, na verdade, minha vontade era de ir lá no banheiro. Mas, enfim, Números, capítulo 21, versículo 4. Eu vou ler ali na projeção. Diz o seguinte, a palavra de Deus: Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Porque nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui não tem pão nem água, e a nossa alma faz tio desse pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso então o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, portanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente, e põe sobre uma haste, e será que viverá todo que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando este olhava para a serpente de metal, este vivia. Acabou? 9. É isso. Essa passagem aqui, o povo de Israel estava na sua trajetória do Egito para a terra prometida, saindo do lugar de escravidão para a terra que manava leite e mel. No entanto, no meio do caminho, Deus decidiu que o povo deveria passar pelo caminho mais longo, deveria passar pelo deserto, onde não havia água, onde não havia nada. Você imagina um deserto. E o povo então começou a reclamar contra Moisés e começou a falar mal do próprio Deus.
Então, como punição, o maior de todos os mandamentos é: amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Então, aquele povo pecou, descumprindo o maior de todos os mandamentos, reclamando de Deus, falando mal de Deus. E como punição por aquele pecado, Deus mandou serpente, e picou muitas pessoas que morreram ali naquele deserto. E o povo entendendo, né, que aquela consequência, aquele mal que veio sobre eles, foi em função do pecado que eles tiveram cometido, eles se arrependeram e pediram a Moisés que intercedesse por eles. E Deus deu uma solução: prepara uma serpente de metal, coloca numa haste, para que todo aquele que for picado por uma serpente, olhe para esta serpente de metal e viva. E exatamente isso que aconteceu. As pessoas que eram picadas olhavam para aquela serpente e viviam. O curioso dessa questão, aí acabou o texto, mas o curioso é o seguinte: que a serpente, de todos os animais existentes, é um animal maldito. A serpente é um animal amaldiçoado. Enquanto eles picarem pessoas, matarem pessoas, é natural fazer o mal contra pessoas, mas a imagem de uma serpente ser um instrumento de Deus para salvar a vida, não tem lógica, é um paradoxo, porque a serpente é um animal, é um ser amaldiçoado. A gente pode ver isso em Gênesis. Para ganhar tempo, eu já deixei os textos tudo aqui impresso. Lá em Gênesis, se a gente voltar lá no princípio, no capítulo 3, durante a queda do homem, depois que a serpente induziu Eva a comer, desobedecer a Deus, e Eva, por consequência, levou Adão a cometer o pecado, Deus disse assim no versículo 14 do capítulo 3: então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isto? Maldita será mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andará, e o pó comerá todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e tua descendência e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A maldição para a mulher. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor, e tua conceição, com dor darás luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. A maldição para o homem. Então Deus disse a Adão: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, e com dor comerás dela todos os dias, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás erva do campo. Versículo 19, para terminar aqui esse capítulo 3: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e do pó tornarás. Por conta do pecado do homem, do pecado original de Adão, toda a humanidade se tornou maldita. Não era para existir dor de parto, não era para existir sofrimento, não era para existir coronavírus. Assim como aquele povo no deserto se levantou contra Deus, tudo que nós sofremos na nossa vida é em consequência dos nossos pecados. Talvez você pode se perguntar: mas o que eu tenho a ver com aquela serpente? Quem comeu o fruto foi Adão e Eva, e por que eu tenho que ser punido por isso? A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram, e todos estão destituídos da glória de Deus. Deus levantou uma lei diante do povo, para que cumprisse. O maior de todos, o primeiro deles, é adorar a Deus. E se você começar a refletir sobre a tua vida, e diante desse momento, eu começo a olhar diante do espelho, eu começo a refletir sobre mim. E se você olhar para você mesmo, Deus diz: não matarás. No entanto, Jesus no Novo Testamento fala: aquele que levantar uma palavra contra alguém
Muitas vezes uma palavra ofensiva é pior do que você agredir fisicamente uma pessoa. Se você já fez isso em algum momento, saiba que você cometeu um pecado e a maldição está sobre a tua vida. A palavra de Deus diz num dos mandamentos: não adulterarás. Talvez você se pergunte: eu nunca adulterei, eu nunca traí meu esposo ou minha esposa. No entanto, Jesus aperfeiçoou: aquele que olha para uma pessoa para cobiçá-la, já tem adulterado com ela no seu coração. Talvez, se você já tenha feito isso, você pecou e você estava destituído da glória de Deus, e uma maldição do pecado estava sobre a sua vida. Um dos mandamentos diz: não furtarás. Talvez você diga: não, eu nunca roubei, eu não sou um ladrão. Mas quem sabe você já pediu alguma coisa emprestado a alguém e nunca mais devolveu. Às vezes você já entrou no quintal dos outros para roubar uma galinha, uma fruta. Aí você pode falar: não, é uma brincadeirinha, isso não é de nada. No entanto, a lei de Deus não desvia nem para a direita nem para a esquerda, ela é perfeita, ela é reta. E se a gente descumpre qualquer um desses mandamentos, nós somos pecadores. A palavra de Deus diz no 10º mandamento que nós não devemos cobiçar nada de ninguém. Quantas vezes a gente olhou para o quintal dos outros e achou que a grama dele era mais verde? Se você começar a refletir sobre as coisas que você tem praticado sobre a tua vida, na minha frente agora vem aqui um monte de coisa aqui, mas se você olhar para dentro de si e começar a refletir em tudo que você tem feito, saiba que tudo que vem de errado sobre essa humanidade, sobre o bairro que nós vivemos, é em consequência do pecado, porque lá no princípio não era para ser assim, mas nós somos desobedientes, nós somos duros de coração. Um dos mandamentos diz: honra teu pai e tua mãe. Quantos de nós já levantou a voz para reclamar, já desobedeceu o pai e a mãe? Um dos mandamentos diz: guarda o sábado, porque Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou. Até nisso a gente muitas vezes, um dia a gente tem que guardar para Deus. Quantas vezes a gente prioriza outras coisas e deixa de vir à casa do Senhor? Isso também é uma infração da lei. E por todas essas infrações nós somos malditos, porque todos nós somos pecadores. Eu dei exemplo para enumerar, mas eu não sei como que cada um, seguiu a sua trajetória de vida. Mas você e Deus, e Satanás, que te acusa o tempo todo, sabe de tudo que você tem feito de errado. Reflita sobre si mesmo. Olhe para dentro de si e pensa tudo o que você fez de errado. O homem era para viver eternamente, mas Deus disse: você veio do pó, agora do pó você voltará. Gálatas, capítulo 3, versículo 10 diz o seguinte: todos aqueles, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Eu comecei falando da serpente de bronze. E o que isso tem a ver com a tua vida de pecado? Nós vivemos num grande deserto. E muitas vezes, através de nossas ofensas, nossos pecados, nós ofendemos a Deus. No entanto, quando aquele povo, ele olhou para dentro de si, por isso que eu convidei a cada um olhar para dentro de si, das suas atitudes. Você pode ter errado, mas que não falte a atitude que houve naquele povo no meio do deserto. Pecamos contra o Senhor. Por favor, nos dê o perdão. Eu digo que Deus, Ele está disposto a perdoar. Aliás, Ele já fez algo tremendo. João, capítulo 3, versículo 14 e 15, diz o seguinte: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele evento da serpente de bronze foi um evento que aconteceu, mas, no entanto, Deus tem esse hábito. Ele pega eventos naturais que realmente aconteceram no Antigo Testamento e usa como uma profecia de algo que viria a acontecer no Novo Testamento. Aquela serpente de bronze, aquela serpente metálica, é uma figura de Cristo. Agora você pode se perguntar, se você está atento, mas não faz sentido? A serpente é um ser maldito? Jesus, ele foi uma pessoa que não cometeu nenhum pecado. Todos nós somos pecadores, todos nós somos malditos, mas Jesus não. E como que Deus coloca Jesus numa condição de ser maldito? Gálatas, no mesmo capítulo 3, agora no versículo 13 diz o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Olha para dentro de si, reflita sobre a tua vida, entenda que Cristo de fato ele não era uma maldição. Assim como o pecado veio no mundo através de um único homem, assim como você que é filho, você tem traços do seu pai, você tem a genética do teu pai, todos nós temos a genética de Adão pecaminoso. No entanto, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá no Antigo Testamento, as pessoas olharam para a serpente e eram salvas. Hoje, o equivalente é você ter fé, você acreditar nesse evangelho raiz, no evangelho onde Cristo morreu na cruz. Ele se fez maldito por cada um de nós. Ele se fez maldito por você. Feche seus olhos. Eu queria convidar todo mundo a fechar os seus olhos. Toda a igreja, se curve diante de Deus, abaixe as suas cabeças e comece cada um a refletir, cada um sobre si mesmo. Nós estamos diante da mesa, nós estamos diante da ceia do Senhor, e a palavra diz que nós não devemos tomá-la indignamente. Mas como você se torna digno? Quando você se reconcilia com Deus. Eu queria nesse momento pedir que, especialmente você que já é salvo em Cristo Jesus, você que tem a vida reconciliada com Deus, que você continuasse orando, mas com um foco diferente. Que neste momento você interceda por pessoas que não estão nessa condição, por pessoas que ainda não entenderam, que ainda não se decidiram olhar para a serpente de bronze, olhar para Jesus com os olhos da fé e confessá-lo como seu Salvador. Neste momento, Satanás se levanta, ele vai até o coração de pessoas e fala um monte de mentira para que a pessoa desista, para que a pessoa não vá à frente junto com Cristo. No entanto, a palavra de Deus diz que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, se você é crente em Cristo Jesus, comece a interceder neste momento agora. Comece a interceder. E você, que ainda está no deserto, que foi picado pelo pecado, que está condenado à morte, à maldição perpétua, saiba que há uma promessa para você. Se você olhar para Cristo, Ele se fez maldição no teu lugar.
Você olhou para dentro de si, refletiu sobre o seu pecado, mas você não quer mais continuar assim. Você não quer mais permanecer no pecado, você quer mudar de vida. Eu quero orar por você. Eu quero te apresentar diante de Deus. Esse é o momento de você mudar a tua história. Um dia eu estive nesse lugar também, há quase 20 anos atrás, aqui nesse lado direito. E um dia fizeram uma pergunta, e meu coração disparava. E eu pensava, as pessoas vão ficar me julgando, as pessoas vão ficar olhando para mim, eu vou ser uma atração. No entanto, o Espírito Santo de Deus me constrangeu de tal maneira, que hoje faz 20 anos que eu estou aqui nesse lugar. E hoje Deus está dando essa oportunidade para você que ainda não se decidiu. Igreja, interceda nesse momento. E eu gostaria de fazer uma pergunta, todos de olhos fechados. Há alguém aqui neste lugar que ainda não se decidiu andar ao lado de Jesus? Há alguém aqui que deseja aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador? Levante uma de suas mãos. No lado direito aqui. Há alguém? À frente. Há alguém que creu nessa palavra, que Cristo se fez maldito no seu lugar? Há alguém que quer se decidir a aceitar Jesus como seu Salvador? No meu lado esquerdo, a mesma pergunta. Você quer se decidir por Jesus? Levante uma de suas mãos. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta direcionada a um outro público. Você que um dia já se decidiu andar com Cristo, você era uma bênção na casa de Deus, você abençoou muitas pessoas. No entanto, no deserto, o deserto ele é árduo, ele é cansativo, ele levanta as adversidades contra nós, e você desanimou, você se encantou, quis voltar para o Egito. Então você que já tinha aceitado Jesus, mas por algum momento você se afastou da presença de Deus, levante uma de suas mãos e você quer se reconciliar com Deus hoje. Você quer renovar suas alianças com Deus hoje. Faça um sinal para Deus, olha para a serpente de bronze, olha para Cristo. No meu lado esquerdo, alguém? À minha frente, há alguém que deseja? E à minha direita? Amém. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, eu te agradeço em nome de Jesus, por estar aqui na tua casa, por se fazer presente neste lugar, pelo teu Espírito fluir aqui neste lugar. E obrigado por nos ter escolhido para estarmos diante de Ti. Nós estamos diante da ceia, que nós venhamos colocar nossos corações diante de Ti, reconhecer, lembrar que foi por nós que o Senhor morreu, que o Senhor se fez maldito no nosso lugar. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, faça prosperar a tua igreja em todos os sentidos, especialmente no fato de ganhar almas, de crescer o teu reino. Nós te oramos e te agradecemos em o nome de Jesus, e a igreja do Senhor diga: obrigado, já estou calmo. Amém. Louvado seja Deus. Quero convidar o ministério de louvor, e nós vamos preparar o nosso coração, a nossa mente, para vivermos agora diante da mesa.
Deus abençoe a vida do Tiago.